que hoje nós vamos falar sobre os pés formosos daquele que anuncia a paz, daquele que anuncia boas novas, daquele que traz a paz, daquele que fala acerca da salvação, daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? O irmão está com a sua Bíblia aberta. Se puder ficar em pé em reverência à leitura da palavra do Senhor, eu quero ler apenas o verso 7 do capítulo 52. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Eu vou ler aqui numa versão que não é convencional. Eu vou ler na versão da King James 1611, a versão do Rei James, que juntou os melhores tradutores, os melhores hebraístas, os doutores em grego, para fazer uma tradução da Bíblia na linguagem comum. E essa tradução que eu tenho em mãos aqui, em português. Isaías 52, versículo 7, diz assim: como lindos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia a paz, que traz boas novas do bem, que anuncia salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Amém? Pai, fala conosco através da tua palavra. Nos permita encontrar no âmago das Escrituras o Cristo crucificado, vitorioso, ressurreto, Senhor e Salvador. Em seu nome, o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nas nuances desse texto. Haja vista que Isaías 52, 53 é um texto messiânico, é um texto que trata a respeito de um momento histórico preciso, mas que em sua interpretação aplicamos a Cristo, porque ele detalha os passos de Cristo desde a sua paixão até a sua ressurreição. É um texto que fala da primeira vinda de Cristo aqui em terra, seu ministério na plenitude dos tempos, e da segunda vinda de Cristo, vitorioso, o nosso general, o nosso juiz. É um texto que vai demonstrar como o Senhor Jesus, ele se torna servo, se torna sofredor para nos trazer a paz. E então nós temos esse texto emblemático: quão formosos são os pés daquele que traz boas novas, daquele que anuncia a paz. Muito obrigado, minha irmã. Com esse copo de água eu posso falar 1 hora, sem sombra de dúvidas. Então nós temos aqui um problema de interpretação. Eu não sei se você já ouviu mensagens sobre esse texto, eu já ouvi inúmeras, principalmente em tempos de missões estaduais, missões nacionais. Quando eu era adolescente, eu ia para projetos missionários evangelísticos e sempre esse texto era pregado da seguinte forma: pés formosos têm aqueles que anunciam as boas novas. Você reparou a diferença? Nós lemos aqui que pés lindos, formosos, têm os pés daquele, no singular. Veja as versões comigo. King James 1611. Lindos sobre os montes são os pés daquele. NVT, nova versão transformadora. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro. Almeida Fiel. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Só que aí nós temos as versões mais modernas, que são as amplamente difundidas no território nacional, como a NVI, e ela vai trazer a seguinte tradução: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz. Você percebeu a diferença? Sutil diferença. Aqui os pés formosos não é de um,
pode ser de todos nós. NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: como é bonito de ver um mensageiro correndo pelas montanhas. Aqui já pode ser qualquer um. Basta estar correndo, anunciando, já não está falando como centro da mensagem aquele de quem o texto vai continuar a descrever. Mas eu quero corrigir essa interpretação com a igreja hoje. Aqui o texto fala de Cristo Jesus. Aqui não tem nenhum outro que possa ser anunciado como aquele que tem os pés formosos porque trouxe de fato a mensagem da salvação. Este é Cristo Jesus, sem sombra de dúvidas, porque o contexto vai colocá-lo como o servo sofredor que enfrentou o madeiro como obediência até a morte e morte de cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos alcançar a paz que somente Ele é capaz de trazer. Quão formosos são os pés daquele, nunca mais erre isso. Toda pregação que nós ouvimos acerca daqueles que hoje anunciam, tudo bem, imitam, por exemplo, o apóstolo Paulo, que por sua vez imita Cristo, anunciando o evangelho que transforma as nossas vidas. Mas nenhum de nós é perfeito, apenas Cristo é perfeito. Nenhum de nós está isento de pecados, apenas Cristo não pecou. Todos nós devemos a paz que temos com Deus, porque Ele foi obediente. O livro de Hebreus vai apresentar Jesus como aquele que foi aperfeiçoado pela sua obediência. Então o texto explode em beleza, mas uma beleza que não está no mensageiro, no pastor, no evangelista, no missionário, mas daquele de quem a mensagem fala. A mensagem aponta diretamente para o Messias, aquele que traz as boas novas, aquele que anuncia a paz. Aliás, Isaías já o descreveu como o príncipe da paz. O texto fala sobre aquele que fez ouvir a salvação, aquele que diz para Sião: o teu Senhor reina. Então aqui a mensagem não se trata de quem a prega, mas de quem ela fala. O caminho da paz, então, ele passa pelo sofrimento de Cristo. Vá comigo até o verso 14 de Isaías 52. Você está com a sua Bíblia aberta. Aqui diz que ele foi desfigurado para restaurar a nossa identidade. Isaías 52, versículo 14, assim como as muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele. Tão desconfigurado estava em seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Não sei como está na sua versão, mas as pessoas escondiam o rosto para não enxergar a face de Jesus, de tão desconfigurado que ficou o seu aspecto. Aqui, é claro, Isaías ele está falando do caminho da via dolorosa, do caminho desde quando Cristo foi preso no Getsemane, após a suposta oração de seus discípulos, mas da sua real oração, onde ele suou gotas de sangue, até o momento que ele, enfim, é levantado no madeiro, como a serpente foi levantada no deserto. Isaías, ele escreve aqui, cerca de 700 anos antes da crucificação. E ele detalha com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu com Cristo Jesus. Assim como João foi como que levado aos céus e viu os últimos acontecimentos, o texto não fala assim, mas a descrição é como se Isaías estivesse vendo, contemplando o que estava acontecendo com Cristo 700 anos depois. Se fôssemos colocar numa imagem comum para nós, é como se Isaías estivesse vendo o filme e escrevendo. De tamanha riqueza de detalhes que ele coloca
Ele fala sobre a rejeição do Filho do Homem, ele fala sobre o seu sofrimento vicário, isso significa substitutivo. Eu e você deveríamos ter ido para a cruz, mas ele foi em nosso lugar. Ele fala sobre o silêncio de Cristo ante aos seus acusadores. Ele fala de uma morte injusta por causa que Jesus não cometeu crime nem pecado. Ele fala até mesmo do impacto mundial da sua obra, ou seja, o evangelho sendo espalhado pelos 4 cantos da terra. Isso tudo antes da cruz sequer ser símbolo de condenação romana. Ele já falava sobre isso. Isso é revelação de Deus. Então aqui nós podemos entender que nós só temos paz com Deus porque Cristo passou por este caminho. Não teria como eu e você ser resgatado se ele não tivesse obedecido, se o cordeiro não tivesse ido ao sacrifício. O texto continua dizendo, ele foi rejeitado. Isso para nos reconciliar. 53 agora, o capítulo seguinte, versículo 3, a dizer, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo sofrimento, caminhou como alguém a quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Lembra da música? O mais rejeitado dentre os homens. Cristo foi então afastado para que eu e você pudéssemos ser reconciliados, reaproximados de Deus o Pai. Ele se despiu dos seus atributos naturais de Deus, como onipotência, como onipresença, como onisciência, por um breve período de tempo, o tempo em que ele estava sobre a terra, para que nós pudéssemos alcançar a intimidade com Deus por meio dele, por meio da oração. Isso nos dá um senso de gratidão enorme, porque Cristo obedeceu, nos tornando filhos. Agora nós temos paz com Deus, não estamos mais em rebelião contra Deus. O nosso pecado agora não faz distinção, separação entre nós e Deus. É como se do grande abismo que nos separava de Deus, Cristo fosse a ponte por onde nós podemos andar, por onde nós podemos atravessar e nos achegar a Deus o Pai. Ele foi rejeitado para nos reconciliar. Ele levou as nossas dores, então, para nos aliviar. O versículo 4 vai dizer, e no entanto suas dores eram as nossas dores. As suas enfermidades, as nossas enfermidades que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo levou as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Crucifiquem-o. E ele estava carregando sobre si as nossas. O texto dá ênfase às nossas enfermidades, às nossas dores. É claro que a maior das nossas enfermidades é o pecado. O maior dos nossos problemas é o pecado. A maior doença da história da humanidade se chama pecado, rebelião contra Deus, transgressão da lei de Deus. Saber fazer o bem e não fazer. Mas o Senhor levou sobre si para nos aliviar. Olha o que o nosso próprio Senhor diz em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, sabe aquele mundo que a gente carrega nas costas?
nós podemos trocar por um fardo suave e leve de Jesus. Porque todos os nossos problemas, todas as nossas dores, mesmo as dores físicas, são recorrências do nosso pecado. Tudo o que nos traz desgosto, tudo o que nos faz chorar, até o espinho que brotou na terra é consequência do pecado. Agora, o Senhor Jesus não vai retirar todo o cenário de destruição e caos causado pelo pecado, mas Ele nos dará paz em meio à turbulência da vida. É possível ter um coração pacífico, um coração em paz com Deus. Podemos dormir bem à noite e se acordarmos pela manhã, dar glória a Deus, porque até aqui nos sustentou o Senhor, porque Ele é quem se tornou a paz por nós. Ele é o vínculo da paz. Há uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus é muito mais simples de nós vivermos e aplicarmos diariamente, porque se Ele já perdoou o nosso pecado, se já cremos nele, somos salvos por meio dele, então não estamos mais em rebelião contra Deus. O difícil, e é difícil mesmo, é vivermos em paz entre nós. É vivermos em paz dentro de casa. É vivermos em paz dentro da igreja. Porque aí não é a paz com Deus, é a paz de Deus. E esta é um grande exercício para mim e para você. E isso nós precisamos exercitar todos os dias, porque a falta de paz está batendo as portas, querendo nos destruir. Mas se nós temos paz com Deus, nós precisamos buscar a paz com o irmão. Se nós temos a paz com Deus, nós precisamos viver essa paz entre nós. E então, nós precisamos trocar o nosso fardo pesado. As nossas mentiras, as nossas desilusões, as nossas traições, a nossa inveja, tudo o que a gente faz que é fruto de um coração pecaminoso. Entregar aos pés da cruz e crer que Ele imputa o nosso pecado sobre Cristo. Aqui o texto vai dizer que Ele foi castigado por causa de Deus. A ira de Deus estava sobre Ele. Não foi o império que matou Jesus, não foi a religião que matou Jesus, embora a gente aplique dessa maneira, mas foi a própria ira de Deus contra a condenação do pecado. Ele fez isso para nos dar a paz. Uma paz que o mundo não entende, uma paz que excede o entendimento, uma paz que nós oramos para buscar e às vezes nem conseguimos crer que vamos alcançar. Uma paz que nós não conseguimos compreender, apenas viver. Se Cristo é, de fato, o centro, o epicentro da nossa existência. Ele foi ferido por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado, no meu e no seu lugar. O povo achou que ele era amaldiçoado, mas de fato o texto vai dizer que ele se tornou maldição por nós. Exatamente por esse motivo, ele carregou sobre si os nossos pecados. Tem um vídeo famoso na internet, eu vou esquecer o pastor que falou sobre isso, que a melhor tradução não é eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. E então o leva até a cruz. Então paga o preço de morte. E então é feito maldição por nós. A ira de Deus estava sobre ele. Mas da vergonha, da humilhação, da cruz, ele transforma em paz, em vitória. A paz de Deus em nós, a paz de Cristo, aquele que conquistou por nós, fez com que ele fosse rejeitado para que eu e você pudéssemos ser aproximados, aceitos. Ele foi ferido para que você fosse curado. Ele foi condenado para que você fosse justificado. Ele foi esmagado para que eu e você pudéssemos receber a paz.
Cristo então entrou no caos da nossa existência para nos entregar o céu na sua plenitude. Isso é importante demais, porque nós podemos perceber como que a aplicação da palavra de Deus é progressiva e profunda para as nossas vidas. Ela não pode ser superficial. A aplicação da paz de Cristo em nós não pode ser algo banal. Nós não podemos procurar paz em qualquer lugar, em qualquer coisa. Eu sei que é comum hoje na internet a gente ver o influencer do momento e achar que se comprarmos aquele curso, então nós vamos vender mais, então nós vamos ter um pouquinho mais de paz. Não tem problema, você pode vender mais, mas não é aí que está a sua paz. Ou então você vai encontrar aquele que está oferecendo aquele remédio, você vai tomar e então vai viver em paz. Pô, você pode tomar o remédio, melhorar a sua saúde, mas não é isso que vai te dar paz. A única e perfeita paz que nós podemos ter está no fato de que Cristo, ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa paz não é superficial, ela é pessoal. É uma pessoa, é Cristo Jesus. Lembra? Pés formosos é o daquele. Ele é a nossa paz. Não se trata de quem prega a mensagem de Cristo, mas se trata do próprio Cristo, o agente da mensagem. Nós podemos trazer sobre ele toda a nossa ansiedade e ele vai cuidar de todo o resto para mim e para você, porque essa paz é relacional. Ele devolve uma intimidade que nós havíamos perdido com Deus o Pai. O Filho, então, é obediente para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos interceder, nós podemos agradecer, nós podemos ouvir a sua santa palavra pela leitura do texto. Nós podemos, de fato, nos relacionar, porque Deus é pessoal, relacional. E viver isto é viver em paz. Uma pessoa que aprende a fazer um devocional, a ler as Escrituras, um versículo que seja, a meditar naquele verso e orar ao Senhor, esta pessoa vive em paz, mesmo que esteja passando pela maior tormenta. Porque ela aprendeu a ouvir a palavra de Deus. E esta palavra norteia os seus passos. Deus é relacional. Não foram os judeus, nem os romanos, que colocaram Jesus no madeiro, mas o meu e o seu pecado. Mas não sem objetivo, para que hoje nós pudéssemos viver em novidade de vida. Não mais como os mortos andando sobre a terra, mas como vivos no Senhor. A cruz não é mais símbolo de vergonha. Quando nós a representamos, e um dia eu quero colocar aqui uma cruz bem legal aqui, em algum lugar. Nós a representamos vazia, não colocamos lá uma imagem do Cristo preso, porque a cruz não é o fim da história. A cruz é uma etapa primordial dessa paz. Mas ele ressuscitou e ele vive. Vivo está o Senhor. Como que nós vamos compreender? Para concluir, conta uma história que um jovem perguntou para um velho pastor, um pastor ancião. Como que eu posso alcançar a paz com Deus? E aquele pastor experiente, já com a sua bengalinha, falou com aquele jovem assim: olhe para as suas mãos. Elas estão saudáveis? Sim. Elas estão vazias? Sim. Muito bem. Agora imagine as cruzes de Cristo. Cristo crucificado. Elas estão cheias? Sim. Cheias de quê? De pregos? De sangue? Elas estão saudáveis?
Não. Estão machucadas, feridas, dilaceradas. É por meio do Cristo crucificado que você alcança a paz. Um Cristo que não ficou preso na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, tendo então a sua vitória sobre a morte, para nos dar vida, vida eterna, vida abundante. Aquela vida que nós desfrutaremos com o Senhor para todo o sempre. Essa é a paz que Cristo nos dá. Ele não a dá como o mundo a dá. Ele não veio como um guerreiro vitorioso ali no exército do momento, mas ele é vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. Ele é Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. E a Ele nós devemos recorrer, mesmo no momento de maior tormenta, porque Ele é o agente, Ele é o príncipe da paz. Curva a sua cabeça. Senhor, graças te damos porque a sua paz está sobre esta igreja. E eu peço, Deus, que se há alguém no nosso meio que ainda não tem a paz com o Senhor, que se manifeste, que se arrependa, que creia e alcance a salvação em Ti. Porque a Tua paz nós anunciamos. E nós sabemos que pés formosos tem o Senhor, que trouxe a boa nova da salvação e a paz para que pudéssemos desfrutar dela. A nossa mensagem unicamente anuncia as obras da cruz em nosso favor. Por isso, Deus, eu peço que nos leve em paz para a nossa semana, para as nossas casas, para o trabalho. E se alguns de nós estão enfrentando dificuldades, provações e tentações, nos permita levar sobre os pés da cruz tudo o que nos aflige. Porque nós cremos que o Senhor pode nos devolver um fardo leve, suave, porque o Senhor é vitorioso. Faça-nos crer e viver a palavra que anunciamos. No santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.